falar sobre como criar uma rotina poderosa. Sêneca, um filósofo que nasceu 4 a.C., juntamente com outros filósofos, criaram o estoicismo, né, que é uma escola de filosofia antiga. E eles falavam muito sobre não desperdiçar tempo já naquela época, entendeu? Ele falava, não desperdice tempo com coisas pequenas. Não desperdice tempo porque um dia você vai morrer. E aí? Não desperdice tempo porque um dia você vai morrer. Então, pra gente começar a falar sobre rotina, eu acho bacana a gente começar a falar sobre tempo, sobre não desperdiçar o nosso tempo. Tem a ver com isso, está diretamente ligado. Tu vê, antes de Cristo já tinha um filósofo falando sobre isso. Pra te ver como a humanidade já vem nessa pegada de não se dar conta, né, de que tem que construir uma rotina, de que tem que ter um horário para si, né, porque muitas vezes a gente é engolido pelo nosso dia, por tudo que acontece, e qual é a hora que a gente consegue ter só pra gente, onde a gente sabe que ninguém vai nos incomodar, que ninguém vai nos atrapalhar. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Sêneca também falava, não existe vida curta, existe vida desperdiçada, né? A gente desperdiça a nossa vida, não é que eu tive uma vida curta, eu não soube aproveitar ao máximo a minha vida. Então a gente tem que dominar o nosso tempo, tem que ter poder para escolher qual é o tempo que a gente quer melhor pra gente, né? E a gente também tem que ter um domínio aí de onde a gente vai investir o nosso tempo. Sim, coisas simples que a gente fala, mas e aí, como é que a gente aplica tudo isso, né? Quando a gente cria uma rotina de vida poderosa, a gente começa com uma mentalidade positiva, a gente começa a ter foco na nossa vida, a gente começa a ter clareza na nossa vida, e essa clareza está muito ligada à questão da consciência, da autoconsciência, alegria. Gente, quando a gente consegue fazer algo que a gente se propõe, né, na nossa vida, eu fui lá, botei como meta e eu consegui cumprir aquilo. A alegria que a gente sente quando a gente consegue cumprir com o combinado, né? Quando a gente tem aquela persistência de seguir adiante, fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, tem preço. E isso vai nos ajudar a fixar naquilo e ir além, continuar cada vez mais, querendo cumprir o combinado, querendo cumprir com as nossas metas, com aquilo que a gente se propôs a fazer para nossa vida. Então, eu estudei algumas coisas do Robin Sharma, o Hal Herold, né, do Milagre da Manhã. O Robin Sharma, que ele tem o clube das 5 da manhã, né, então, que é super interessante. Tem algumas coisas do Tony Robbins, do Anthony Robbins, que é um baita de um coach, né, palestrante, motivacional, eu gosto até de falar de ativacional, né? Então a gente tem bastante gente importante aí pra gente tentar entender como é que essas pintas fazem, o que esses caras fazem pra ter aquela rotina deles poderosa, pra gente ver o que se aplica melhor na nossa rotina. Gente, então o Robin Sharma, tá? Ele põe um despertador para 5 da manhã e ele usa o método 20-20-20, que é o método do clube das 5 da manhã, que tem até o livro, enfim, que ele escreveu. Ele acorda, ele faz 20 minutos de exercícios, tá? Exercícios físicos de alta intensidade. Ele faz 20 minutos de reflexão, meditação e consciência, de gratidão, enfim, né? Essa parte que é super importante pra gente se conectar com a sabedoria infinita, com Deus, chame como você quiser, né? Mas para você se conectar com algo maior. Os outros 20 minutos, ele usa para crescimento, então ele lê. É o momento de ter leituras, de ouvir um audiobook, enfim, né? Para que ele consiga aprender, né? E ele continua fazendo as seguintes coisas. Depois que ele tem essa rotina e que ele vai pro trabalho dele, ele colocou outro método, é muito engraçado, que é 20-20-20, daí o outro método é 90-91. Então ele passa os primeiros 90 minutos sem ninguém incomodar ele, assim, sem nenhum ruído externo. Então ele fica 90 minutos que ele se dedica somente pro que é importante para aquele dia na vida dele. Então ele trabalha nas coisas que são importantes, tá? Depois, ele vai para o método 60-10. Então, ele vai usar os próximos 60 minutos
para criar coisas que são importantes para o desenvolvimento daquela semana, daquele dia, durante o trabalho dele, né? Depois ele descansa 10 minutos e aí então que ele parte para a rotina de trabalho, tá? É a forma como o Robin Sharma, ele diz que é para fazer, tá? Dessa parte que ele ensina, né? O que eu peguei dele? Na verdade, eu uso muito a parte dessa reflexão, né? Eu uso a parte do exercício, mas não da forma como ele diz, desses 20 minutos, eu faço um pouco diferente. E eu uso sim esse tempo para leitura, para audiobook, para ver um vídeo que seja interessante, que tenha a ver com as coisas que eu estou estudando, enfim, tá? Então, basicamente, o que eu busquei dele pra mim foi isso. Só que eu fui ajustando junto com as outras coisas que eu fui lendo. Gente, por que o horário das 5 da manhã é tão importante, tá? Porque é o horário onde a gente não tem ruído. É o horário que o mundo inteiro está dormindo. Todas as pessoas estão, assim, do nosso hemisfério, né? Elas estão dormindo, elas estão assim, o mundo tá em silêncio lá fora. Ninguém vai interferir. Claro, quem tem criança pequena, como a Teca, como eu, às vezes acontece, né? Eu acordo às 4h30. Hoje eu acordei 4h40, vou contar pra vocês depois porque que eu acordei 4h40. Então, normalmente eu tento acordar às 5 da manhã, tá? O meu marido, ele não gosta muito, ele tá na live, porque ele diz que eu acordo ele e ele quer dormir. Mas a gente tá tentando ajustar aqui em casa, porque pra mim, realmente, é muito importante essa rotina matinal. Porque eu não consigo fazer nada depois, somente assim, focada em mim. Eu preciso estar livre para as coisas de casa, para as crianças, para o café da manhã, enfim, para tudo, né? Então, eu preciso muito desse horário, né? Muito, 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 tá? Então, vamos para o... Cara, tem muito engraçado. O Jim Quick, não sei se... Jim Quick, na verdade, não sei se vocês conhecem ele. Ele tá fazendo muito sucesso agora com essa questão da parte da alimentação, como isso interfere no teu cérebro, na tua memória, né? Na verdade, é um coach voltado para essa parte bem mental, assim. E ele, durante a rotina matinal dele, tá? Ele acorda, ele toma um chá com bastante coisas importantes ali que ajudam a acelerar a mente, enfim. E aí ele vai direto para essa parte da leitura, ele escreve as coisas importantes para ele, agradece e depois ele faz de 3 a 4 minutos de exercício físico intenso, tá? E depois disso ele toma o café da manhã dele, daí ele blueberry, avocado, ovo, assim, coisas assim que ajudam essa parte mental fortemente e depois ele vai pra rotina dele do dia, de exercício, enfim. Dele, o que eu peguei, gente? Eu peguei essa parte de 3 a 4 minutos intensos de atividade. E que foi muito bacana quando eu comecei a fazer, tá? Foi bem legal. E o Tony Robbins, que é super conhecido, né? As pessoas gostam muito dele. E eu acho ele um cara fodástico, incrível, assim. O Tony Robbins, ele tem realmente... A rotina dele matinal é pegada, gente. Primeiro ele acorda, aí ele vai direto tomar um banho quente. E ele tem várias casas, né? Então, ele tem todas as casas dele, ele tem um poço, uma piscina de água gelada. Ou ele vai pra sauna, ou toma um banho quente e se joga nessa piscina de água gelada. Vocês acreditam? E ele tem casa na beira de rio, ele se joga na água de rio gelado, junto com neve. E ele diz que isso ativa muito a questão do corpo dele, né? Do sangue, enfim. Depois disso... Ele tem, pra mim, esses 10 minutos, que são os 10 minutos, assim, muito importantes, né? E que daí tem a ver também com o livro Milagre da Manhã, do Hal Herold, que foi o livro que realmente foi quando ativou a minha vida pra este lado. Foi quando eu me dei conta que eu deveria realmente fazer esse tipo de coisa. Porque quem é que faz essas coisas, né, gente? É 5% da população mundial age dessa forma, tem essa rotina matinal, né? Essa rotina poderosa de prosperidade, né? Que faz com que eles sejam pessoas de sucesso. É onde eles se conectam com eles mesmos fortemente, assim. Com quem eles são, com essa força superior, onde eles não têm ruídos, onde eles conseguem escrever as coisas que eles querem, conseguem ter foco, visualizar aquilo que eles querem pro seu dia, afirmar as coisas positivas. Então é muito importante, é um momento só teu, é powerful mesmo, sabe? É um momento extremamente teu e que ninguém interfere, onde tu vai conseguir realmente estar conectado contigo mesmo.
E a gente não faz isso ao longo dos nossos dias. A gente normalmente deixa a vida levar e acontece uma coisa ou outra, ruído que nos atrapalha, que nos tira do nosso foco. Se a gente tem essa rotina, a gente consegue manter este foco fortemente. E então, daí esses 10 minutos do Tony Robbins são bem legais. Os primeiros 3 minutos, o que ele faz? Ele faz uma respiração explosiva, tá? Que eu até comecei a fazer. Ele pega as mãozinhas, coloca pra cima assim e respira fortemente pelo nariz. Sabe? Fortemente. E ele fica nessa respiração por 1 minuto. Aí depois ele parte para 3 minutos e meio, onde ele cultiva gratidão. Então ele agradece pelas coisas simples. Ele fala assim, até a brisa batendo no rosto dele, o sorriso da filha, do filho, o olhar, sabe? Coisas simples. Ele agradece. Neste momento em que ele agradece, ele começa a ter uma conexão forte com essa sabedoria infinita, com Deus, né? Com todas essas coisas. Quando a gente agradece, a gente se abre para o universo. E neste momento, logo depois, eu acho que ele fica controlando os minutos, ele vai para os próximos 3 minutos e meio, onde ele imagina que tem uma luz entrando pela cabeça dele, tomando conta do corpo dele, é uma luz de fortalecimento e de cura, e depois volta para a cabeça dele e ele emana essa luz para as pessoas do relacionamento dele, para os filhos, para os parceiros de negócio, para a mulher, enfim, ele emana como se ele estivesse se curando e ajudando a curar as outras pessoas, né? Eu acho muito bacana isso, porque eu tenho feito isso e essa sensação que a gente tem quando a gente começa a conseguir fazer isso, porque nem sempre a gente consegue estar, né, conectada para fazer tanto, é de uma felicidade, de uma paz, de uma harmonia imensa. E os últimos 3 minutos, ele foca em coisas que ele quer realmente que aconteçam na vida dele. Pode ser daqui a 6 meses, pode ser na próxima semana, pode ser naquele dia. Então ele foca em coisas de trabalho, assim, importantes. E daí ele vai para a rotina dele de exercícios, que é fodástica também, quem acompanha e vê assim, o cara é uma máquina, né? Eu acho até que o Joel J é inspirado, né, nessa coisa do tanque de guerra no Tony Robbins, de repente. Passou pela minha cabeça agora. O que mais aqui? Antes eu quero falar então da minha rotina. Eu dei uma pensada aí nesses caras aí, que são os caras que eu considero pra caramba, mas eu vou falar um pouco da minha rotina. O que eu tenho feito, né? Dentro, assim, quando as crianças não acordam às 5 da manhã pra me atrapalhar. Eu tenho acordado às 5 da manhã. Eu acordo, tá? Aí eu vou no banheiro, escovo os meus dentes, lavo o meu rosto, tomo uma garrafa d'água, água morninha, normalmente com algumas gotinhas de óleo essencial do Terra, que a minha prima lá de São Paulo manda pra mim, eu compro com ela. Então eu uso lemon e o peppermint de manhã, né? Num baldinho de água morna, assim. E aí eu tomo essa água. E aí eu vou para a parte de exercícios, né? Então eu faço de 3 a 4 minutos de exercício intenso, né? O que eu faço? Eu faço 20 flexões, depois eu faço... Tem um exercício para glúteo, assim, que tu fica fazendo uma ponte, e aí tu levanta o bumbum e desce. Eu faço mais uns 25 desses. Eu fico mais ou menos 1 minuto em prancha, e aí eu fico 1 minuto de agacha e levanto, só que pulando, né? Pra ficar bem intenso, tá? Então eu faço isso aí e depois eu vou pro alongamento, porque eu preciso me alongar depois. E aí eu mesclo o alongamento com algumas posturas da yoga, né? De algumas aulas que eu já fiz tem um tempo, tô louca pra voltar a fazer, porque eu adoro. Então eu faço algumas posturas da yoga, tá? E aí o que acontece? Eu leio as minhas afirmações, porque eu escrevi as coisas que eu quero pra minha vida este ano, né? E as coisas que são mais macro, assim, relacionadas ao meu sentimento em relação à minha família, em relação aos meus filhos, em relação à minha missão de vida, né? Aquilo que eu me proponho, em relação a Deus, em relação à vida financeira, abundância financeira. E depois as minhas metas pro ano. E aí eu tenho como meta também me concentrar em 5 tarefas, de 3 a 5 tarefas principais a cada dia, para que eu consiga alcançar
a minha meta. E aí eu parto para as visualizações. Eu não tinha feito o meu mural da vida extraordinária, o meu vision board ainda, e eu fiz esses dias e foi muito bom fazer. Ele tá muito fraquinho, ele tá precisando de mais intensidade, assim. Ele tá na porta do meu banheiro, que eu passo sempre, aí eu fico olhando para ele, tá? Então eu faço as minhas visualizações e depois eu vou pro meu caderninho escrever o meu diário, onde eu escrevo todas as coisas que me vêm em mente, agradeço a tudo que já aconteceu, agradeço ao que tá acontecendo e ao que não aconteceu ainda. Eu já agradeço como se já tivesse acontecendo aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Tipo assim, 200 pessoas na live. Eu já agradeço que vai ter 200 pessoas na live. Eu faço isso e aí eu vou fazer o meu café, meu cafezão da manhã, que eu tomo café preto com cacau, com TCM, com canela e com pimenta caiena. Eu faço um batidão ali, tomo aquele cafezão de manhã e aí eu vou escutar um audiobook ou vou ler algum livro, né? Então eu tenho esse tempo para fazer isso. Isso dura mais ou menos em torno ali das 5 da manhã até as 7 da manhã. Eu já fiz tudo, com a minha leitura e tudo, antes das crianças acordarem. Porém, hoje eu fiz uma coisa que eu tava com medo de fazer e hoje eu fiz. Hoje eu acordei e fui direto tomar um banho gelado de tipo uns 10 segundos. No frio que tá em Caxias, mas eu fui, gente. Eu fui, tomei um banho gelado pulando. Não lavei o cabelo, obviamente, né? Só o corpo, enfim. Mas ali pulando. Saí daquele banho, parece que tu sai daquele banho mais quente. É uma sensação estranha. E botei minha roupa de ginástica, que eu já tô deixando separada. Vou começar a deixar separada. Aí já escovo os meus dentes, tomo a minha água, lavo meu rosto. E vou pra essa parte desses 3 a 4 minutos de exercícios intensos, né? E foi maravilhoso. Eu adorei tomar esse banho gelado, porque pra mim é um desafio. Eu tô vencendo a mim mesma, porque, gente, o que acontece? Quem me conhece há bastante tempo sabe o quanto eu sou preguiçosa, gente. Né? Eu sempre gostei de dormir pra caramba. Nossa, imagina acordar às 5 da manhã. Então já foi vencer a mim mesma, começar a acordar às 5 horas da manhã. E o banho frio, eu tomo banho pelando, vocês não têm noção. O Glauber entra no banheiro e fala, mas que é isso? É fumaça no banheiro, eu tomo banho pelando. Eu falei, não, eu vou conseguir. E daí eu falei pra vocês, eu vou contar pra elas em público, eu falei pra ele hoje que eu tinha feito isso. E eu tomei banho no banheiro do meu filho ali, até pra não fazer barulho. O Martim tava dormindo aqui na minha cama com o Glauber. Então, assim, eu fiz isso e eu quero me comprometer aqui em público com todo mundo que tá aqui e dizer, eu vou continuar fazendo isto durante, sei lá, até me fazer bem. Poder da mente a gente consegue, a gente tem que ter o nosso comando mental. No momento que a gente vai vencendo, se desafiando e vencendo essas coisas, a gente vai vendo o quão potente a gente é, né? O quanto a gente perde de tempo na vida. Então, assim, ó, para ter uma vida poderosa e criar essa conexão com a gente, esse momento onde a gente é a mulher poderosa. Eu falo muito em mulher aqui, porque o meu programa, ele é basicamente feito pra mulher, tá? Mas serve pra qualquer pessoa, serve pra homem, entendeu? Serve. Dá pra fazer também, obviamente, né? Eu tô citando vários caras aqui. Mas eu falo muito em mulher, porque eu tô muito forte nessa pegada de fazer com que as mulheres se empoderem, né? Se tornem donas de si, protagonistas das suas próprias histórias. Eu quero impulsionar mulheres. Com certeza os homens todos eles vão me agradecer por eu estar impulsionando essas mulheres aí, né, para que elas consigam dar conta de tudo. Porque, como eu falei antes, gente, mulher tem que dar conta de muita coisa na vida. Ela joga em todas as áreas, sabe? Ela cuida de tudo, de tudo, de tudo. E quem é que cuida dela? Quem é que cuida da gente? Né? Então vamos fazer uma rede de apoio onde a gente possa chegar e falar com a outra mulher assim, olho no olho e falar assim, cara, eu tô aqui, pode vir comigo, vamos juntas, a gente vai mais longe juntas, né? Sem dúvida, é isso, sabe? Então por isso eu tô muito nessa onda da mulher poderosa, sabe? Mas todos podem escutar, tá? Mas é um trabalho que eu me propus a fazer para as mulheres, entendeu? Então, essas são as bases para mim, para criar uma rotina poderosa. Então, como eu estava falando, quem faz isso é basicamente 5% da população. Os outros 95%
tem a vida normal, mediana, aquela vida normal, acorda a tal horário, faz as suas coisas, enfim, deixa o tempo, de repente, consumir a sua vida. Se você quer ter prosperidade, se você quer ter abundância, se tu quer ter uma vida extraordinária, tu vai fazer igual aos 5% que tem a vida extraordinária, né? E que age dessa forma, ou tu vai fazer igual aos outros 95%? É uma escolha tua, né? Como é que tu quer algo na tua vida se tu age igual a manada, né, gente? Então vamos começar a pensar, parar pra pensar onde é que eu quero chegar, tá? Não sou a dona da situação, não tô aqui a dona da verdade, não. Mas eu descobri que realmente faz uma diferença tremenda. E quando eu não faço, meu dia não é legal. Não é a mesma coisa. Desde que eu comecei a fazer, mudou muito a minha visão de mundo. Tanto mudou, gente, que quando eu comecei a fazer, eu não tinha nem ideia de que eu ia começar com um produto digital, de que eu ia começar a ter um espaço aqui no meu Instagram para falar dessas coisas. Quando eu comecei com isso, eu nem pensava em estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, né, o ano passado. Então, tudo isso foi me levando a querer buscar um novo caminho para minha vida. Olha que interessante. Assim, comportamento de manada vai ter sempre, sabe? Só que assim, quanto mais a gente puder passar informação para essas pessoas, elas vão poder escolher o que elas querem para a vida delas, né, gente? E isso também acarreta muito em postura, tá? E é postura e com quem tu andas, vamos falar sobre isso? Por exemplo, tem uma TED Talk, né, no YouTube, que é da Amy Cuddy, você pode colocar ali. Ela fala sobre a linguagem do corpo. Sua linguagem corporal molda quem você é. Olha só. Então, tu imagina, a tua linguagem corporal molda quem tu é e a tua rotina também, a forma como tu te propõe a começar o teu dia. Então, ela fala assim, que tem posturas poderosas. Por exemplo, a postura da Mulher Maravilha, que eles chamam, tu fica 2 minutos naquela postura, tu entra em qualquer lugar dominando tudo, entendeu? E isso é cientificamente comprovado. Ela tinha 19 anos quando sofreu um acidente de carro e ela era super dotada, assim, super gênia, e ela perdeu uma parte do QI. E eles falavam pra ela que ela não ia conseguir terminar a faculdade, concluir a faculdade, nanana. E ela foi lá, não, mas isso não é pra ti, tu tá no lugar errado, tu não pode mais fazer isso, tu não vai conseguir. E ela foi e fez, e ela se formou e hoje ela é uma puta científica bacana aí, que estuda sobre isso, sobre essa linguagem não verbal, né, sobre essa comunicação não verbal. E ela, durante muito tempo, teve que vencer essa crença de que ela não poderia estar ali, que ela estava fingindo estar ali, que não era o lugar dela, até que ela viu, não, é o meu lugar. E ela estava numa TED Talk, falando para milhares de pessoas, tá no YouTube, para ver como é poderoso e como faz diferença a forma como a gente está. Se a gente está assim para baixo, o que vai acontecer? A gente vai aumentar o nível de cortisol, né? E vai diminuir o nível de testosterona, que é o hormônio de dominar do poder, né? E no momento que eu estou fazendo a pose da Mulher Maravilha, eu estou abrindo os braços para o mundo e recebo o mundo, eu tô aumentando meu nível de testosterona, aumentando todos esses hormônios, porque a gente tem uma farmácia interna muito legal, assim, só que a gente não sabe lidar com essa farmácia interna, que são esses nossos hormônios, né? A gente tem ocitocina, tem testosterona, tem serotonina, enfim, são vários hormônios que nos fazem bem. Tem aqueles que não fazem bem. Então, como que a gente vai ativar esses hormônios bons que nos fazem bem? Uma das formas é a forma como a gente se comporta. A nossa linguagem não verbal, a nossa comunicação não verbal, né? A forma como a gente fala com as pessoas, como a gente tá com uma postura ereta. Por exemplo, antes de fazer a live, eu tenho feito um exercíciozinho esse da respiração e depois eu faço um exercício de ficar na pose da Mulher Maravilha, de botar o braço pra cima, de vencedor. Tem até uma pesquisa que eles fizeram assim, tanto uma pessoa cega, né, ganhando uma competição, como uma pessoa que não é cega, no final da competição ela chega e põe os braços para cima e vibra. Ou seja, mesmo não sendo algo que ela veja. Então, isso é corporal, é linguagem corporal. E isso funciona. Então, ativa esses hormônios para aumentar. Dominante. Então, assim, 2 minutos.
com a pose da Mulher Maravilha, de pé, com a mãozinha assim, olhando pra cima, 2 minutos, tu já vê que já faz uma revolução no teu corpo. Aí tu entra numa entrevista de emprego, numa reunião de trabalho, em qualquer coisa, tu entra assim, dominando. Coisas pequenas que fazem uma diferença tremenda. E a gente tem tudo isso dentro da gente. Você quer chegar em algum lugar na tua vida, tu quer chegar num outro nível, né? Tu quer mudar de vida. Se tu continuar com o mesmo comportamento que tu tem, se tu continuar andando com as mesmas pessoas que tu tá andando, como é que tu vai chegar neste outro lugar que tu quer chegar? Tu vai continuar no mesmo lugar. Então, começa a pensar naquilo que tu quer pra tua vida. Traça um plano, te proponha algo que te atraia. É muito forte quando a motivação vem de uma atração, de algo que te atrai para algum lugar e não simplesmente uma motivação forçada. Quando existe uma atração, quando existe paixão com algo que tu tem dentro de ti que realmente tu quer colocar para fora, é impressionante como a coisa desanda. As posturas são assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Dominante, mãozinha pra trás, cabecinha pra trás, pezinho em cima da mesa, postura dominando a situação, entendeu? Mulher Maravilha de pé, né? Olhando pra frente. Postura, sabe? Tem uma no coach que é lá da Febracis, onde eu tô fazendo a minha formação, que eles chamam do yes. Eles olham pra cima pra aquela vida que tu quer ter e eles ficam yes, 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 yes. Também é bem legal. São várias posturas que a gente pode fazer, né? Pra nos tirar, de repente, de um estado que a gente não tá legal, entendeu? Agora, lembrando, cuida com quem tu anda. Eu já falei várias vezes, diversas vezes, a gente fica parecido com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então vamos escolher quem a gente quer conviver, vamos escolher com quem a gente quer andar, vamos escolher com quem a gente quer conversar, trocar uma ideia legal, fazer alguma coisa bacana. Vamos escolher pessoas melhores, pessoas que estão um nível acima da gente, pra gente, sabe, ser atraído, sabe? Pessoas balão que nos levem pra outro nível. Então a gente tem que saber perto de quem a gente quer estar, gente. E tudo isso está junto com essa rotina poderosa. Às vezes a gente é uma boa companhia, mas é bom trocar também, é bom trocar experiência. Tem muita gente bacana no mundo aí que a gente pode interagir, que a gente pode estudar, que a gente pode crescer, gente. Sempre é bom ter alguém a quem a gente pode admirar para ter um espelho, para não ficar parado no mesmo patamar também, tá? Eu tô aqui, tá? Eu me dou muito bem comigo, estou bem comigo sozinha, ok, é legal, mas é bom ter um amanhã, entendeu? Plantar hoje para tu e para aquele amanhã que tu quer chegar. Então, assim, isso é muito legal. Isso é muito legal porque faz com que tu saia da tua bolha, que tu não te movimente somente contigo, que tu vá além de ti mesma, né? Porque tu tem muito mais potencial para ser explorado dentro de ti. Vamos voltar à rotina, então. Normalmente eu tento estar na cama por volta de 10h30, tá? Quando as crianças estão muito loucas, aqui em casa a gente acaba passando um pouquinho desse horário, lá pelas 11h30 e tal. Mas normalmente antes da meia-noite, assim, antes das 11, eu procuro estar na cama, tá? Pra poder ter essa rotina de manhã. Então, tomo banho gelado, tomo a minha aguinha morna com os olhinhos essenciais, vou para os 3 minutos... escovo os dentes, enfim, lavo o rosto, vou para os 3 minutos, de 3 a 4 minutos de exercício com forte intensidade, que são aqueles que eu falei pra vocês, tem as flexões, a ponte, a prancha e os agachamentos, né, e os abdominais. E aí depois disso eu faço os meus alongamentos, porque pra mim é muito importante com algumas posturas da yoga. Eu até fiz um vídeo uma vez mostrando todos os meus alongamentos aqui, tava nos stories há um tempo atrás, de repente eu ponho nos destaques pra quem quiser ver como é que é os meus alongamentos. E aí eu vou pra meditação. Eu faço a minha meditação guiada, por enquanto, né? Eu faço essa respiração com forte intensidade, né? E aí eu vou para minha meditação. E aí eu faço meditação guiada, onde eu consigo sentir toda essa energia, né, vindo do universo, passando pro universo, de abundância, prosperidade. E aí eu leio as minhas afirmações, que eu escrevi elas, tudo que eu quero para mim. Depois eu faço as minhas visualizações. E aí faço meu cafezinho, né, e vou escrever. Daí eu escrevo o meu diário, escrevo as coisas
eu já agradeço pelas coisas que aconteceram, agradeço pelo que está acontecendo e pelo que não aconteceu ainda. Então ali eu já jogo também pro futuro tudo aquilo que eu quero na minha vida, na parte profissional, no meu casamento, com os meus filhos, na minha relação comigo mesmo. Então ali eu já vou agradecendo tudo aquilo que eu ainda não conquistei, mas que eu tenho certeza que eu vou conquistar. E aí agradeço e vou ler uns 20 minutos, eu leio um livrinho, ou ouço um audiobook, né? Anoto algumas coisas que eu acho importante. Se eu tenho alguma ideia pros meus cursos, eu já anoto ali também, porque eu tô montando todos eles, tá sendo muito bacana. Então ali é um momento assim desta conexão poderosa comigo mesma, com a minha rotina, com o meu dia, e é um momento só meu. Que ninguém tasca. Só meu. E é muito importante a gente ter isso. Bom, daí, como eu me organizo no resto do dia, eu procuro me organizar no dia anterior. Para eu ter uma agenda mais organizada, eu escrevo o que eu preciso cumprir no meu dia seguinte, no dia anterior de noite. Onde eu organizo, eu deixo a minha roupa que eu vou colocar, deixo as minhas coisas fora do quarto, porque eu tenho meu escritório dentro do quarto por enquanto, mas daí eu tiro, coloco as minhas coisas para fora, né, computador, enfim, o que eu vou precisar, se eu conseguir trabalhar um pouquinho antes das crianças acordarem, eu tiro tudo aqui do quarto. Aí eu faço uma lista das coisas, das prioridades que eu tenho pro dia seguinte, né, que eu preciso cumprir. Eu tenho babá em casa 2 vezes por semana, né, que ela vem, que são os dias das lives que eu tô aqui com vocês. Fora isso, eu tenho que me virar de acordo com o que eu consigo, né, com as crianças em casa, de acordo com quando um dorme, eu peço ajuda pro outro ficar quietinho, vendo desenho, pra eu conseguir fazer alguma coisa. Então, é mais ou menos isto que acontece na minha vida. Por causa dessa pandemia, senão eles estariam na escolinha, enfim, e eu conseguiria mais tempo para me dedicar para isso. E se eu não consigo, se eu tenho os meus prazos, as coisas que eu tenho que cumprir, eu vou pro madrugadão da estrela, né? Aí eu fico acordada até mais tarde, vou até umas 2 da manhã, ou normalmente eu vou até umas 2, 3 da manhã, e aí eu dou uma estendida e não acordo neste horário da minha rotina, tento estender um pouquinho mais o meu sono e aí acordo um pouco mais tarde. Mas não é regra, né? Então as coisas acontecem mais ou menos dessa forma, do jeito que tá dando neste momento de pandemia, tá? Eu também tô sempre com as crianças, assim, né? E não tenho tempo nem de parar pra descansar, sabe? Vou tirar um soninho. Então eu aproveito ao máximo o tempo que eu tenho livre, sabe? E é muito incrível isso, porque eu era a pessoa que qualquer cantinho eu já deitava. Isso que eu tô falando, a gente pode mudar e pode se transformar, tá? É possível, sim. E eu sou a prova viva disso. Tô vivendo na pele toda essa transformação. É bem bom, porque a gente percebe o quanto a gente pode ir além daquilo que a gente fazia antes, né, gente? A gente pode muito mais. O presente vai ter que ser um novo presente pra ti, sabe? O passado, realmente, a gente vai ter que queimar o passado e viver um presente hoje diferente, onde tu consiga plantar, né, o teu amanhã da melhor forma que dê pra ti, assim, né? Da forma que tu te proponha a algo novo. De repente é muito interessante começar com uma rotina poderosa, ter as meditações, ter esse tempo que tu te conecte contigo mesma e perceba a força que tudo isso pode ter na tua vida para tu conseguir seguir adiante. A gente não tem que se cobrar, a gente tem que deixar as coisas acontecerem de uma forma que a gente não se cobre, tanto que na própria meditação, né, a gente fala, quando não te cobra pra fazer meditação quando tu for começar a fazer meditação. Porque às vezes a gente pensa, puta, eu não consigo me concentrar, minha cabeça não para, o pensamento vem, invade, e eu não consigo fazer direitinho. Gente, é hábito, tem que fazer todo dia, e nem sempre todo dia tu vai conseguir. Sim, tá pleno para aquilo. Mas ela é importante porque ela começa a te dar presença, a tua própria presença, né? Tu começa a te conectar contigo e com a sabedoria infinita, com Deus, enfim, né? A gente chama do jeito que a gente entende. Aí quando vem um pensamento que, sabe, invadindo aquele momento, agradece e deixa aí. Não briga com o teu pensamento, sabe? Tu tem o teu comando mental. Se tu tem o teu comando mental, tu vai saber desligar disso, sabe? Agradece o pensamento, deixa aí e segue adiante a tua vida numa boa. Simples. Não briga com o teu pensamento, tu comanda o teu pensamento.
Então tu tá brigando contigo mesmo. Tá atraindo coisa ruim pra ti. Então não briga. Não entra numa noia contigo. Então é isso, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu adoro esses momentos. Tem tanta coisa pra gente trocar, tanta informação pra gente passar um pro outro aqui dentro, né? Aqui dentro desta telinha de celular. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, quem precisar falar comigo no direct me chama, a gente vai conversar. Vem mundão, que a gente tá aqui pronta para mergulhar nesse mundo onde tudo é possível, para ter uma vida extraordinária, abundante e próspera. A gente consegue. Beijo. Fui, galera.